Saudações, meus amigos. O módulo que será apresentado agora faz parte de uma palestra que eu ministrei para o curso de doutorado em Geografia da Universidade Federal do Pará. Nessa palestra, basicamente, nós procuramos auxiliar os alunos de mestrado e de doutorado na elaboração da sua produção cartográfica, seja ela para dissertação, seja ela para tese. Lembre-se, foi utilizada a palestra para alunos da pós-graduação, mas não quer dizer que você não possa usar esse tipo de auxílio que iremos dar durante a execução de outro tipo de produto cartográfico. Colocaremos em anexo um material orientativo que constam de perguntas e questionamentos que devem ser feitos para a elaboração de um produto cartográfico, e também essas perguntas podem ser utilizadas como roteiro para a explicação da produção cartográfica de seu trabalho, seja ela dissertação, tese ou um relatório técnico ou qualquer tipo de produção. Então, o roteiro orientativo dessas perguntas e, consequente, as suas respostas podem auxiliar na explicação da produção cartográfica de seu trabalho. Eu espero que a palestra seja produtiva e que auxilie a todos no seu trabalho com os mapas. Um abraço. O título: Orientações metodológicas para o projeto cartográfico e as características das representações espaciais na atualidade. Quando eu escrevi esse título, eu pensei, isso não tem muito a ver com o mapa, porque o mapa, o título tem que ser uma síntese, né? Mas eu quero falar para vocês que isso é um debate que eu estou me aprofundando cada vez mais. É impossível você começar a fazer mapa e não pensar nessas orientações metodológicas, né? Porque você começa a ver as limitações do mapa de vocês, né? E não tem como não falar de mapa sem pensar na atualidade, né? Nós temos uma discussão sobre neocartografia e neogeografia que está ocorrendo de forma muito forte na Europa, nos Estados Unidos, mas que aqui pouco se fala. E eu vou abordar rapidamente sobre isso também, que já é objeto de um outro texto que eu estou escrevendo, tá? Então, como eu já falei, textos que trabalham o projeto cartográfico, que não falam só da divisão entre cartografia temática, sistemática e escala, eles são poucos em língua portuguesa, tá? Nós temos mais pensadores da cartografia em língua inglesa, em francês e em outros países, né? Mas em português são poucas as pessoas que trabalham com o projeto cartográfico de forma metodológica, tá? Para abordar como melhorar a discussão cartográfica. Então, isso é um problema que é uma crise existencial para mim, né? Eu sempre venho pensando isso. Eu vejo muitos mapas que nem rigor acadêmico, científico e técnico segue. E a preocupação é quando eu vejo isso numa dissertação de mestrado e uma tese de doutorado de geografia, né? Então, nós temos, enquanto geógrafo, competência para a elaboração dos produtos cartográficos. E quando eu vejo um trabalho, mesmo da graduação, que o mapa de localização é só o que a gente chama de mapinha, e é copiado do Google ou da própria Listel, isso me incomoda muito. Porque se a geografia está fazendo isso, imagine os outros, né? Quem deveria mostrar qualidade na produção cartográfica não está mostrando. Então, imagine os outros colegas aí, profissionais, que não têm tanta preocupação nesse rigor técnico, científico, né, do mapa. Então, eu vou finalizar com alguns mapas que nós fizemos. Eu orientando os colegas, tá, que nós fizemos, e eu vou apresentar e citar depois de quem são. Já foi feita a apresentação, né? E qual a importância desses mapas, né? Os mapas devem ser valorizados não apenas como meio de registro do espaço geográfico,
mas também como instrumentos de pesquisa, né? Nós devemos, pessoal, quando vocês forem usar o mapa na tese, na dissertação de vocês não podem usar o mapa de forma só para localizar um objeto. Vocês têm que fazer análise da produção cartográfica, né? Eu sempre falo quando eu estou em banca, faz a chamada antes, mostra o mapa e analisa o mapa depois. Apesar de muitos autores falarem que o mapa é um produto, uma produção bibliográfica, muitas vezes independente, o mapa numa dissertação ou uma tese, ele não se auto-explica, né? Ele tem que sempre vir com discurso. Ele tem que mostrar para quem está lendo do que ele trata. Até porque nós não escrevemos para nós escrevemos para outras pessoas lerem, né? Isso sempre o meu amigo João Márcio fala. Então é importante que a gente explique por que aquele produto está lá. E de forma mais importante, é preciso nós fazermos relações espaciais, né? O que está do lado, porque aquilo acontece naquele local, qual a interferência mundial, regional, nacional, né? Porque na cartografia e na realidade nada está localizado aleatoriamente. E isso o mapa tem que mostrar, que os minérios não estão ali por acaso, as açaizeiras não estão ali por acaso, os ecótonos, as divisões regionais não se encontram por acaso, né? Então, quando eu vejo numa dissertação, numa tese, olha, como vemos no mapa 1, a localização da comunidade, ponto. E não se fala mais em mapa. Ou quando se fala é para mostrar outra coisa. Vemos também a localização do plantio do fulano, não sei o quê. Então, não se tem uma relação espacial do local com o regional, com o municipal, com o estadual. Isso é preocupante, porque o mapa, nesse tipo de apresentação, ele parece que é estático. E nós vivemos num momento em que eu não posso falar de espaços estáticos, né? É claro e evidente que existem dinâmicas mais rápidas em uns lugares do que em outros, né? A dinâmica que acontece em Bagre não é a mesma dinâmica que acontece em Altamira. Mas isso eu posso mostrar, por exemplo, com uma análise multitemporal, né? E os espaços também mudam, alguns com mais velocidade do que os outros. Mas é importante falar por que o objeto ou fenômeno acontece em um determinado espaço e por que daquele espaço ele pode se inserir ou compartilhar informações com outros espaços. Um outro texto importante: o mapa é importante, portanto, na identificação da organização do espaço, a avaliação das alterações na forma de sua ocupação e como instrumento de expressão dos resultados dos dados compilados. Então, pessoal, eu vou falar mais adiante da importância da coleta de dados para a cartografia, né? E se eu tenho mais dados, mais ricos serão meus mapas. E eu tenho que seguir um rigor cartográfico. É importante que a gente leia sempre o clássico da cartografia, do Fernand Joly. O título é A Cartografia de 1990, a versão portuguesa, que mostra que as variáveis visuais são instrumentos ou ferramentas importantes que devem ser usadas para compor o mapa. Eu vejo muito o pessoal fazendo o mapa no ArcGIS, mas não sabe o que está por trás daqueles algoritmos que foram usados, por exemplo, para gerar um NDVI, uma classificação de imagem. Porque nós estamos no momento tecnológico em que apertar botão, eu posso dizer que me torna mais ignorante, porque eu não penso metodologicamente como o mapa está sendo feito, né? Eu sou de acordo que no procedimento metodológico da dissertação ou tese se faça o percurso de como o mapa foi feito, se mostre os algoritmos que foram feitos para fazer aquele mapa. Claro e evidente quando o mapa é mais técnico, né? Por quê? Porque o ArcGIS, os softwares, eles não mostram esse passo a passo, né? O camarada aperta o botão aqui, outro ali, pá, e tem um produto. E o problema, às vezes ele nem explica esse produto que ele criou, quanto mais a metodologia que ele fez. Então, saber como o mapa é feito é importante para que eu possa
explicar para o meu leitor de como eu estou trabalhando o mapa. Só um momento, por favor. Tá? Espera aí, que trabalhar em casa não é igual trabalhar na universidade, né? Então, nós temos toda uma questão que eu posso dizer epistemológica, né, de pensar o produto cartográfico simultaneamente com o momento que eu estou pensando no conteúdo da tese. Eu digo sempre que você pensa a tua tese de duas formas, o conteúdo textual e o conteúdo cartográfico. Você tem que pensar o conteúdo cartográfico dependentemente do conteúdo textual e vice-versa. O seu conteúdo textual tem que ser acompanhado com um bom mapa, né? Eu estou falando isso para profissionais de geografia que estão no mestrado e no doutorado de geografia. E valorizar o mapa é sempre importante, pessoal. Se eu tenho a minha dissertação, a minha tese, mapas extremamente que tiveram um trabalho enorme para serem feitos e são bonitos, são apresentáveis, eu não posso fazer que esse mapa ocupe só metade de um papel A4, né? Até porque eu vou estar inviabilizando a visualização de muitos objetos que estão nesse mapa. Então, sempre eu falo, coloca o mapa em A3, faz o mapa em A3 para valorizar a produção cartográfica. Enfim, o mapa e o espaço geográfico. O indivíduo que não consegue usar o mapa está impedido de pensar sobre os aspectos do território que não estejam registrados em sua memória. Então, para eu conhecer melhor um ambiente, ou eu tenho que viver nesse ambiente e ter uma rotina nesse território, né? Mais especificamente falando em território, eu preciso conhecer a fundo como está organizado esse território. Daí eu vou poder fazer uma cartografia. Mas se eu não conheço o território e não me apresenta um produto cartográfico, eu terei problema para explicar o que eu estou trabalhando ou o que eu estou estudando. Por que eu coloquei esse trecho aqui? Porque às vezes a gente propõe na pesquisa estudar uma área que nós desconhecemos. Então, no projeto de pesquisa, a gente faz de cara um mapa de situação só com a localização do limite municipal. Mas muitas das pesquisas fracassam porque quando a pessoa vai em campo, o que ela pensou no início não acontece. Eu digo isso para vocês porque aconteceu comigo. No mestrado eu fiz uma proposição de uma coisa, o meu orientador foi o Gilberto Rocha, e quando eu fui para campo, aquilo que eu pensava não existia, porque eu não conhecia de fato o objeto de estudo que eu estava trabalhando, né? Então isso foi um problema sério, foi uma crise. Mas graças a Deus eu tive um orientador que me instruiu para não entrar em pânico, né? Então, se vocês não conhecem o objeto de estudo, vai viver no objeto de estudo, vai trabalhar no objeto de estudo, na área de estudo, melhor dizendo, para que você possa pensar cartograficamente, diariamente, de forma diferente. Eu fiz uma atividade, um exercício numa turma de cartografia social, que eu construí os mapas de todos os participantes, né, com a ajuda deles. Eles me falaram o que era, como era, onde era, e eu construí um mapa e disse, olha, imprime no tamanho A1 e fica olhando para ele todo dia. Se possível, pega um pincel e risca de vez em quando. Porque isso que você vai fazer é plotar informação. E cada plotagem de informação, você vai criando novas informações, né? Então, a cartografia rica, ela vive de cruzamento de informações diversas, né? Tanto é que por isso que a gente precisa da chamada cartografia temática. Porque se eu unisse todas as informações de um espaço, de um território, em um só mapa, esse mapa ficaria poluído. Então eu tenho que dividir em vários mapas o mapa da minha pesquisa. E no final da tese ou da dissertação eu escolho aqueles mapas que melhor estejam relacionados ao conteúdo que eu escrevi, né? Então a produção cartográfica deve andar de mão dada com a produção textual.
Em nenhum momento, meus amigos, eu falo isso de forma que eu me preocupo com vocês. Em nenhum momento deixe o mapa para fazer no final. Porque o mapa não pode... Às vezes, quando eu participo de banca, eu fico ansioso para ver o mapa, né? O texto é bom, mas o mapa, muitas vezes, está muito melhor que o texto. Então eu falo, olha, melhor análise desse texto aqui porque o mapa é muito bom. E vice-versa. Às vezes nós temos um texto bom, mas o mapa não acompanha a qualidade textual da dissertação da tese. Né? Muito dessa, digamos assim, dessa falta de uso do mapa vem do histórico mesmo da cartografia quantitativa, que foi em certo momento desprezada, e com toda esse desprezo, entre aspas, não de forma radical, mas todo esse desprezo pelo mapa refletiu no que nós temos hoje, né? Numa leitura cartográfica, não apenas na academia, mas no ensino médio, no ensino fundamental, que eu digo até que é, em alguns momentos, medíocre. Tá? Medíocre de médio, tá? Não de, ou de pobre, mas não me entendam mal, mas é isso que eu vejo. Este indivíduo está limitado aos registros sob imagem do espaço vivido, não tendo uma visão mais abrangente do seu entorno em nível local, regional, nacional e planetário. Eu posso afirmar que aquele indivíduo que só conhece o lugar que ele mora e não sabe os relacionamentos desse local ou da casa dele em nível municipal, estadual e nacional, esse indivíduo é o que eu venho chamando que não é um cidadão cartográfico ou não é um cidadão espacial, porque de certa forma ele é submisso às políticas que outros escolhem para ele. Tá? Então ele é dependente do espaço local que ele mora. E o local muito diminuto, né? Às vezes se restringindo em sua rua, no seu distrito ou no seu bairro. Mas não consegue pensar além. Ele não consegue fazer relação, por exemplo, porque a Covid chegou no bairro dele vindo da China. Como? E não acredita em muita coisa que vê. Tá? É a ideia do negacionismo. O desconhecimento da linguagem dos mapas impede a operação elementar de situar localidades e outros territórios. Então esse indivíduo não consegue fazer relacionamento do que ocorre num bairro com outro, com uma cidade com outra, em um estado com outro, em polos, né, em zonas com outras, entre países, entre continentes, etc. Então a gente pode falar que ele é um analfabeto cartográfico. Tá? Essa ideia eu inventei agora, tá, pessoal? Me cite. Christian Silva 2020. Analfabeto cartográfico. Então, o desconhecimento do mapa causa no usuário a chamada dependência espacial, né? Por que eu estou falando isso? Muitos de vocês são professores e a gente sabe como é dada o ensino de cartografia no ensino fundamental e médio. Então, sempre que eu estou trabalhando com uma turma de pedagogia em breves, e eu estou sendo muito incisivo nisso porque nós devemos ensinar para os nossos alunos a importância do mapa para que, na sua formação, seja de ensino médio, graduação, ele se veja enquanto cidadão do mundo, né, e consiga extrapolar os limites do seu município. Tá? Eu atribuo o desconhecimento cartográfico que muitos dos nossos alunos, muitos de nós temos, a uma falta de cultura de sair do Brasil, por exemplo. Né? Eu leio sobre outros países que o ensino de cartografia é muito valorizado nas séries iniciais, até o ensino médio, digamos. Né? E a pessoa não tem medo de sair do país. Né? A gente vê muitos mochileiros europeus, americanos. Né? Se você vai fazer isso com um camarada que nasceu em Coraci e foi para Manaus, né? Igual o João Márcio, né, João? Fica mais problemático. Se for fazer isso com cara de breves, rapaz, né? Tem gente de breves que tem até medo de andar de avião, porque não tem uma independência geográfica satisfatória, né? Não é o meu caso, viu, João? Mas, enfim, nós devemos trabalhar o mapa não só em ambiente de sala de aula,
não só temos que trabalhar nosso mapa em nossa casa e temos que valorizar o nosso mapa na dissertação e na tese, né? No livro que eu estou escrevendo, eu coloco que 3 objetos são imprescindíveis para a educação, tá? Uma Bíblia, por uma leitura de mundo. Antigamente a gente tinha a tabuada, né? O dicionário e um mapa. 4 objetos, desculpa. Então, nós devemos ter a prática de ler, somar, diminuir, multiplicar, usar todo o que a matemática nos coloca e a prática de olhar o mapa, de ler o mapa e tentar ser um mapeador. Um mapeador independente, não apenas um reprodutor de mapas mudos, como alguns autores falam. Tá? Então, essa imagem aqui é uma atualização, né? Você já deve ter visto, uma atualização sobre a comunicação com o mapa. Tá? E é importante que a gente faça esse círculo sempre, esse ciclo sempre, que parte da realidade, que é o ambiente geográfico, que vai para o cartógrafo, né? Eu colocaria aqui que é o mapeador, que hoje muito está relacionado ao especialista de GIS, ou de CAD, ou de geoprocessamento, né? Porque ninguém mais faz mapa desenhando à mão, né? Nós temos sempre um computador do lado que nos ajuda a produzir a realidade ou o ambiente geográfico que a gente está vendo, né? Então esse cartógrafo, esse mapeador, ele vai fazer o que vocês estão fazendo no projeto de mestrado e doutorado de vocês. Vocês reconhecem, vocês selecionam, classificam, simbolizam, simplificam, né? Porque vocês vão simplificar toda uma realidade numa folha de papel e depois simbolizam, usando convenções cartográficas, variáveis visuais, no objeto cartográfico ou no produto cartográfico que a gente entende genericamente como mapa, sabendo que tem outras formas, né? O globo, croquis, carta, planta, etc. Mas aqui, genericamente, eu vou falar do mapa. Quem pega esse mapa vai ler, analisar, interpretar, e que é usuário do mapa, né? E vai ter sua própria imaginação sobre esse mapa, né? Então, o mapa, ele é lido por várias pessoas, mas ele não é compreendido da mesma forma. Porque, junto com a leitura, a pessoa tem sua prática de vida. Ela tem o seu espaço geográfico, o seu território, que influenciam diretamente no que ela entendeu do mapa. Por exemplo, quem trabalha com criminalidade e mora no Guamá, se vê o mapa do Guamá, vai saber onde tem pontos de criminalidade que eu que não moro lá não vou saber. Então a leitura do mapa é diferenciada de acordo com o indivíduo. Por isso que a gente tem que considerar que o mapa vai ter um público X que vai lê-lo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o usuário do mapa, ele imagina e ele faz uma imagem mental da realidade. Ele tem um mapa mental sobre aquilo que foi lido. Então, quando eu uso sempre esse exemplo, que eu estou, né, na beira de uma praia, né, sentado embaixo do coqueiro, tomando uma água de coco, e atrás tem uma rodovia que eu estacionei o meu carro. Isso, basicamente, eu não estou vendo, mas eu tenho um mapa mental. Eu consigo ter uma visão de cima de onde eu estou. E agora que eu estou falando para todos vocês, eu tenho certeza que vocês imaginaram isso, né? Quando a gente consegue ter uma imagem mental da realidade de forma cartográfica, a gente consegue entender melhor o espaço e fazer relacionamento com esse espaço, tá? Aqui eu vou passar rapidamente sobre essa evolução cartográfica, né? Nós temos que considerar também que o mapa é fruto de uma evolução e de um progresso tecnológico, que o mapa não surgiu de hoje, tá? Eu não vou explicar cada imagem dessa aqui, que eu estou trabalhando com a nata da geografia, né? Então, isso aqui vocês já cansaram de ver, né? Uma pintura rupestre, o mapa de Igaçu na placa de barro, o mapa de Ptolomeu 150 anos antes de Cristo, o Atlas de Miller de 1404, uma base em Peenemünde, tirada da Segunda Guerra Mundial, uma imagem Landsat que já trabalha com cor
diferentemente da imagem de Peenemünde. Uma área urbana já com uma vetorização possibilitada por os mapas, os programas de hoje, para os programas de hoje, e o Mavic, né, da DJI, que é um drone, né, que a gente usa para fazer o levantamento. Por que eu coloquei isso, pessoal? Porque no decorrer dos séculos o mapa foi tendo atribuições diferenciadas, né? Da expansão marítima até antes da época do mapa de Ptolomeu, 150 anos antes de Cristo, o mapa já era um produto de poder. E hoje ele é um produto de poder, mas em mãos diferenciadas. Se antes o mapa era um produto de poder dos reis e das rainhas, ele hoje é um produto de poder das grandes multinacionais, né? Da Vale, de diversas outras multinacionais que exploram o território tendo um mapa base, né? Um mapa base deles que não é divulgado para o mundo, né? Então, o mapa é arte, técnica e ciência. A sua função continua a mesma. O que mudou foi o suporte e a forma de desenho, né? Se antes era pintado na parede de caverna, hoje é feito no computador ou na tela do celular, né? E ele é um produto social determinado por fatores culturais, né? O mapa mostra uma determinada realidade de um determinado tempo. Então não quero entender um mapa do ano 2000 no dia de hoje, tá? Pensando que é a mesma coisa. A não ser que seja um mapa geológico, geomorfológico, que são temáticas que não mudam com uma rapidez muito grande, como uma expansão urbana, criminalidade, etc. Então nós temos que entender que o meu mapa hoje pode não ser o meu mapa amanhã, né? Que a realidade de ontem não é a mesma realidade de hoje, né? E que a minha base cartográfica disponível foi construída no decorrer de séculos e séculos de progresso tecnológico, tá? Então é bom entender que o shape que você tem no computador hoje, ele é fruto de um progresso tecnológico que vem tendo levantamentos em áreas diversas durante séculos e séculos e séculos. O shape não surgiu do nada, o geoprocessamento não surgiu do nada, e o geoprocessamento com sensoramento remoto não vão resolver os problemas do mundo. Eles são técnicas que devem ser usadas como técnicas auxiliares de políticas e debate, discurso, tá? É por isso que o mapa tem que ser bem analisado. Então, o modo de ver o mundo também mudou, né? Se eu digo que a tecnologia mudou, eu tenho que dizer também que houve um avanço cultural que me deixa ver o mundo de forma diferenciada, né? Então, o que eu vi há 30, 40, 50 anos atrás, ele pode ser refutado nos dias de hoje, ou pode ser ratificado nos dias de hoje, né? Então, eu coloquei aí a imagem do geógrafo, do Johannes Vermeer, né, que mostra como os mapas eram feitos há séculos atrás, né? O modo de ver o mundo, o ponto de vista também foi alterado. Se antes eu tinha que ir até a minha área de estudo para fazer o levantamento de um dado em campo, hoje eu tenho o Google Earth, que eu posso girar o globinho, o globo lá, digital, ir até a minha área de estudo e fazer uma vetorização do leito do rio, tá? Eu tenho sensoriamento remoto, eu tenho drone, né? O drone hoje para mim é uma das tecnologias que mais vai contribuir com o avanço da popularização da cartografia, junto com os mapas digitais do Waze, do iFood, da base do Google, tá? Mas é importante que a gente note que essa forma de cartografar é ultrapassada, porém a forma de pensar o mapa é atual. A época do geógrafo, do Johannes Vermeer, tem o mesmo objetivo, a mesma função e a mesma importância do mapa de hoje. Apesar do suporte das ferramentas de cartografar, o mapa continua com a sua importância e seu modo de ver o mundo, né, de mostrar o mundo para as outras pessoas, diferenciado do texto.
Então hoje nós saímos do papel, né? O mundo do papel ao computador. O suporte e as formas de aquisição mudaram tecnologicamente. Eu coloquei essas setas aí, pessoal. A seta do globo para o mapa era a forma como o mapa era confeccionado. E a seta do mapa para o computador é a forma hoje como nós cartografamos. Nós pegamos mapas antigos, transformamos em outro mapa, imprimimos e nós damos para outras pessoas repensarem o mapa, ou eu mesmo repenso esse mapa. Por isso é importante a gente imprimir várias vezes o mapa e ir riscando, porque ele vai ficar nesse vai e vem do impresso para o computador. E já existem muitos mapas que nem impressos serão nunca, né? Existem mapas que nunca serão impressos, porque eles param no computador e são popularizados. Por exemplo, o mapa do iFood, do Waze, do Wikicrimes e de diversas bases aí do Google My Maps, eles não vão ser impressos, a grande maioria, porque eles são mapas efêmeros, digamos, né? Silva 2020. São mapas efêmeros que você vai ver e vai atualizar ele, outra pessoa vai atualizar, né? E hoje eu não preciso mais ir para o meu espaço geográfico para poder trabalhar no mapa impresso. Eu já faço o que as setas de baixo mostram. Eu faço a leitura do mundo para o computador e fico nesse vai e vem, lendo o mundo e atualizando o mapa, né? Podendo imprimi-lo ou não. Esse é o avanço da cartografia digital. E essa cartografia digital, esse geoprocessamento, esse sistema de informação geográfica, ou esse ambiente de geoinformação, potencializado com o uso da informática, do hardware e do software, ele permitiu uma coisa que não era possível no tempo do geógrafo do Johannes Vermeer. Ele possibilitou que uma informação geométrica tivesse mais informações do que do mapa impresso. Por exemplo, se antes uma estrada no mapa impresso só tinha o nome BR-316, por exemplo, essa geometria só tinha um nome, agora, com o uso da informática, por trás da geometria tem o que a gente chama de tabela de atributos, tá? Ou tabela de atributos, e tem outro nome em outros softwares. Mas, basicamente, nós temos várias variáveis ou qualidades dessa estrada que o mapa impresso não mostrava. Número de pavimentação, orientação, administração, tipo de pavimento, né, e etc. Isso serve para tudo que é cartografado. Nós, com o computador, nós podemos mudar o nome da geometria. Não vai ser mais BR-316, vai ter uma cor e vai ser duplicado. Então, a informação ela era monossêmica, agora a informação ela é polissêmica. E isso a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala para geometria, a gente pensa muito no formato shapefile, no formato KML, KML e KMZ, que são os formatos mais trabalhados no geoprocessamento. Então essa geometria vai ter uma tipologia que os mapas antigos tinham. Eles eram ponto, ou eram linha, ou eram polígono. Porém, dependendo do software que você vai usar, os pontos estarão separados, as linhas estarão separadas e os polígonos estarão separados. Então eu digo hoje que esses softwares de geoprocessamento, eles são organizadores de layers, ou organizadores de camada. Muita gente não usa esses softwares em todo o seu potencial. Eles só usam para organizar camadas, gerar um mapa que ele não coletou informação e imprimiu. E colocou lá, autor fulano de tal. Mas ele só teve o trabalho de fazer a organização do mapa. É importante que na dissertação de vocês haja um ineditismo na coleta de informação, né? Por que eu digo isso? Porque o mapa de vocês não pode vir só da base do IBGE, só da base do DENIT, do DNPM, do MMA e etc. Ele não pode vir só da base de outros órgãos. Ele tem que ter uma pesquisa de campo que possibilite a geração de novas geometrias para você dizer que realmente o seu trabalho é uma contribuição técnica e científica e não uma compilação de dados. Porque senão vai ficar igual o capítulo teórico conceitual. É só uma leitura de obras e o fichamento dessas obras. Então o mapa tem que ir além
ele tem que trazer novos elementos, né? Considerando todo esse progresso tecnológico que a cartografia teve, principalmente quando a gente fala de variáveis visuais e de convenções cartográficas. Tá? Então a informática, esse geoprocessamento, ele vem ajudando muito nós produzirmos esses mapas. Porém, pessoal, pensem no mapa que vocês estão produzindo. Tá? O mapa ele tem que ser, né, se preocupem com o que vocês estão fazendo. E aí eu estou trabalhando nesses fatores de viabilidade para considerar na pesquisa. Isso não é só na pesquisa cartográfica, tá, meus amigos? Isso aí é uma coisa que eu estou trabalhando para dizer assim, quando a pessoa chega para o Christian, eu quero fazer uma pesquisa no Kumbu. Tá, tem 6 fatores de viabilidade que tu tem que considerar. Tá? Se vocês viram isso com outro nome, me perdoem, mas eu tô trabalhando nisso há algum tempo, tá, pessoal? Então, pode ter erros, né? Pode estar incompleto, mas daqui a uns 20 anos vocês vão ver isso publicado. Então, um dos fatores é a viabilidade intelectual. Novamente, isso não é só para produção cartográfica. A viabilidade intelectual é a capacidade intelectual do pesquisador em fazer um estudo. Assim, o pesquisador, geralmente, quando a gente vai fazer pesquisa, nós investimos em estudos que a gente tem acúmulo de conhecimento, especializando-se cada vez mais em um determinado assunto e não iniciando novos assuntos cada vez que começa uma pesquisa, pois o início de uma pesquisa deve ser entendido como um aprimoramento ou aprofundamento de uma pesquisa anterior, de forma a qualificar cada vez mais o pesquisador. Em caso de uma nova pesquisa que não faz parte do rol de temática do pesquisador, essa limitação de conhecimento pode ser superada com mais estudos sobre a temática. Então, na escolha do objeto de estudo de vocês e da área de pesquisa, vocês já vêm trabalhando esse objeto de estudo e a área de pesquisa desde a graduação, acredito eu. O que nós não podemos fazer no mestrado, no doutorado, é pensar assim, pô, eu vou começar a falar sobre resíduos sólidos, que é um tema que está em evidência, dá dinheiro, né? Eu vou ser um profissional qualificado, mas tem um porém, eu nunca estudei sobre resíduo sólido. Então, quanto tempo eu vou gastar para ler sobre resíduos sólidos para poder fazer um mestrado e doutorado? Então, meus amigos, eu estou falando isso para vocês evitarem novidades que vocês não têm tempo, porque o mestrado tem 2 anos e o doutorado tem 4 anos. Então, preocupem-se em se qualificar no assunto de vocês. Abandonem ideias novas que vocês podem resgatar depois do curso, tá? Eu estou falando isso, meus amigos, porque é muito fácil a gente ver um assunto, achar o assunto bacana e abandonar 5, 10 anos de estudo numa temática que eu tenho para enveredar para um novo assunto. Então, considere o tempo que vocês têm para se tornar expert nesse novo assunto. Será que vai dar tempo para acabar o doutorado? Provavelmente não, porque o doutorado tem data limite, tem um período para acontecer. Então, aprofundem-se na temática de vocês, leiam sobre a temática de vocês e evitem trazer novidades que vocês não dominam. Eu estou falando isso também porque na produção cartográfica é comum a gente querer fazer mapa de tudo que é assunto. E às vezes o nosso mapa, ele é um mapa, lá vai eu com a palavra de novo, medíocre, porque eu não tenho conhecimento sobre o que eu estou falando. Então eu não posso falar de tudo, nem textualmente, nem cartograficamente, se eu não tenho preparo para aquilo. Tá? A viabilidade financeira corresponde aos limites econômicos e financeiros para a execução da pesquisa com ou sem financiamento. Em caso de ausência de financiamento ou bolsa de estudo, o pesquisador deve retomar a estratégia de execução, escolhendo uma área de estudo próxima por um período de tempo curto e um universo de pesquisa menor, que não torne a pesquisa onerosa financeiramente e prejudique a divulgação final dos resultados. Por que o Christian colocou isso?
Porque às vezes, no projeto, a gente escolhe, isso agora na pandemia é muito evidente. Eu escolho trabalhar o estado do Amapá. Pô, mas eu não tenho bolsa, não conheço ninguém, tá? E o estado do Amapá é muito grande. Eu não tenho como fazer uma pesquisa social no Amapá todo. Eu não tenho como pagar o meu deslocamento, a minha diária. Então, o meu projeto, o meu estudo, a produção dos meus mapas, financeiramente ele é inviável. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir, né, minimizar a minha área de estudo para tentar trabalhar a complexidade do estudo que eu já venho, o acúmulo de conhecimento, para trabalhar uma coisa menor, né? Aí a dica que eu dou para vocês, às vezes a gente pensa no mestrado e doutorado, eu vou fazer algo inédito, tá? Mas o que é algo inédito hoje, cidadão? É muito difícil você ter algo inédito, tá? Agora o inédito pode ser pode ter acontecido um trabalho em São Paulo, no bairro X, que não foi feito no bairro da Pedreira. E aí eu vou fazer no bairro da Pedreira porque eu vou ter resultados diferenciados. A metodologia não vai ser inédita, ou ela vai ser, porque pode ser adaptada, mas os resultados serão inéditos. Tá? Então a gente tem que ver sobre o que é viável financeiramente para a gente, ainda mais quando a gente não tem bolsa. Né? Em várias entrevistas eu pergunto para os candidatos. Eu quero estudar para outro município, fazer uma correlação de 2 municípios e estudar o Rio Grande do Sul, estudar o Canadá com Paraupebas, mas você tem dinheiro? O dólar está R$5, 5 e pouco. Né? Você tem tempo para ir lá fazer a pesquisa? Você pode fazer essa pesquisa? Né? Assim, a gente tem que ver esses parâmetros que eu estou colocando. Viabilidade geográfica. A viabilidade geográfica diz respeito à variável que determina o número de vezes que o pesquisador poderá estar em contato com sua área de estudo. Se a área escolhida for distante demais, grande demais ou que demandará tempo e recursos financeiros para ser visitada, será cada vez mais difícil do pesquisador ter pesquisa com coleta de dados em campo. Então, pessoal, a viabilidade geográfica está diretamente ligada à distância onde você vai fazer, porque você vai ter que ir várias vezes na sua área de estudo para ter coleta de dados satisfatórias, e o tamanho, a escala da sua área de estudo. Né? Procure não escolher uma área de estudo extremamente grande, porque você tem o que eu vou mostrar daqui a pouco, o universo de pesquisa. A minha orientadora de PIBIC e do Marcos Albuquerque, ela dizia que a gente tinha que ter 33,33% de pessoas entrevistadas com questionário. Né? Então, se eu tenho 200 mil habitantes no município, eu não vou ter como fazer entrevista com 66 mil habitantes. Tá? Eu posso trabalhar de forma amostragem, mostrar isso, né? Mas esse não vai ser o meu universo de pesquisa. Né? E eu vou várias vezes no meu objeto de pesquisa para poder conhecer melhor ele, para poder cartografar melhor esse objeto de estudo, a minha área de pesquisa. Viabilidade temporal. Está diretamente ligada ao recorte temporal, pois caracteriza-se pela seleção do tempo ideal e necessário para se estudar um determinado processo ou fenômeno. Então, é sempre mais adequado se escolher objetos de estudos que já aconteceram, pelos resultados e impactos que já existem, do que processos que estão em andamento ou que não têm certeza do seu fim e resultados, visto que algumas variáveis não podem ser previstas por ainda não terem acontecido. Nesse sentido, não é indicado, por exemplo, um estudo que demanda 10 anos de coleta de dados para a realização de um mestrado de 2 anos, ou um doutorado de 4 anos. Pesquisas que envolvem uma análise multitemporal, sem estatística histórica de pesquisa de campo ou dados, dificilmente terão resultados concretos para serem apresentados. Isso diz respeito a quê? Eu vou dar o exemplo para vocês da pandemia.
durante a pandemia, nós estamos tendo diversas centenas de publicações, mas nós não temos resultados para apresentar, né? Talvez daqui a 2, 3 anos, né, nós teremos resultados de fato apresentados para dizer o que foi a pandemia no seu conjunto. O que está se apresentando são recortes de jornais, né, do dia tal, do mês tal, mas inconclusivos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Alguns estudos dizem, olha, eu quero estudar os impactos do BRT no município de Belém. Aí eu falo na entrevista, basicamente, muitas vezes, mas como tu vai analisar o BRT se o BRT ainda não está pronto? E a gente tem que sempre lembrar, dissertação de mestrado é análise da realidade, do que já aconteceu. Tese de doutorado é análise da realidade com uma hipótese, né? Uma hipótese do que pode acontecer. Mas essa hipótese não pode estar vinculada a achismos. Ela tem que estar direcionada segundo os parâmetros de pesquisa que sejam confiáveis, né? Aí a importância do mapa, porque o mapa me dá a possibilidade de criar cenários futuros, né? De hipóteses, né? Elucubrações, mas podem não acontecer. E a tese também vem com uma proposta de aplicação, uma proposta de discussão conceitual e teórica, né? Se você quer fazer uma análise temporal, escolha um objeto de estudo que tenha um recorte temporal definido. Por exemplo, desmatamento. Eu posso pegar imagens de 90, 95, 2000, 2005, 2010. Eu crio um tempo, uma variável temporal, tá? Para eu poder analisar. Agora, para eu dizer o que vai acontecer em 2022, 2023, só se eu for a mãe de nada da geografia, né? Não dá, não pode. Mais uma viabilidade. Vocês estão escutando, pessoal? Sim, professor, tudo certo. Tá, não estão dormindo, não? Todo mundo acordado, Cris. Tá, pessoal, eu tô ouvindo sim, professor. Tá, eu tô aproveitando para também externar os problemas que eu vejo nos projetos, tá, pessoal? Externalizar, melhor falando. A viabilidade emocional é extremamente importante em tempos de pandemia. Trata-se da estabilidade emocional que o pesquisador deve ter para a realização de uma pesquisa que pode lhe desestabilizar emocionalmente. Assim, o indivíduo deve estar emocionalmente estável, com apoio familiar e financeiro que permitam iniciar e executar as pesquisas adequadamente. Pessoal, ninguém deve escolher pesquisa de temas, processos, de fenômenos que não têm afinidade ou preferência de estudar, né? Evitem modismos que vocês querem estudar porque o orientador diz, olha, por que tu não faz isso aqui, que é bacana? Mas você não quer embarcar? Não embarque. A seleção de um objeto de pesquisa não deve ser dada pelo orientador, programa ou linha de financiamento. Deve ser escolhida pela afinidade e especialidade do pesquisador. A pesquisa não pode prejudicar a integridade física e emocional do pesquisador, muito menos colocar em risco de morte ou prejudicar a qualidade de vida dos participantes da pesquisa, né? Então, cuidado com pesquisas que podem lhe desestabilizar emocionalmente, né? Cuidado com pesquisa que você pode ter um vínculo emocional muito forte e que você seja parcial nos seus resultados, né? Você deve ser imparcial enquanto pesquisador ao máximo, para que você não mostre que você está diretamente ligado com os resultados da pesquisa, porque ela vai ser tendenciosa. E uma pesquisa tendenciosa tendencia também o leitor. E ela sendo tendenciosa, eu não sei até que ponto você está certo para estar mostrando essas informações. Por último, e não menos importante, a viabilidade legal e jurídica. O que são? São as orientações legais ou normativas para a realização da pesquisa. Nesse sentido, o pesquisador deve buscar as autorizações dos órgãos competentes que determinam a possibilidade da pesquisa em uma determinada área ou com grupo de indivíduos. Por exemplo, para fazer pesquisa
em unidade de conservação, você tem que falar com o IBAMA, com o ICMBio. Em áreas indígenas, FUNAI, e assim sucessivamente. Assentamentos, INCRA, né? Quer dados para o seu mapa sobre estradas? Vai com DENIT. Quer dados para o seu mapa sobre unidade de conservação? Vai com MMA. Né? Então, é importante que a gente saiba que todas essas bases de dados, ela tem um órgão que elabora. Então, a gente tem que procurar eles. A FUNAI ou a necessidade de permissões de direito de imagem, propriedade intelectual ou divulgação de entrevista. Nesse caso, sugere-se ao pesquisador o anonimato dos entrevistados e a não identificação de seus rostos em imagens, como forma de prevenir possíveis processos judiciais ou prejuízos aos participantes da pesquisa, como risco de morte, perseguição política ou qualquer outro tipo de constrangimento. Sempre na pesquisa dos meus orientandos, eu peço para eles não tirar foto que identifique a pessoa. Né? Na sociologia, eles criaram uma declaração que a pessoa que é entrevistada dá permissão do uso da palavra. Mas vocês pensem bem, se vocês vão fazer uma pesquisa de 2 anos, vocês vão apresentar para uma pessoa que não sabe ler, interpretar o texto, de cara isso vai influenciar na resposta dela. Porque ela pode pensar que isso é golpe, ela vai se fechar, ela não vai falar o que você quer ouvir. Então, é evitar, né? Evitar qualquer tipo... No meu ponto de vista, pessoal, evitar pesquisa que você tenha que ter autorização. Né? Quando você não mostra a imagem, alguns dos trabalhos nossos, a gente só mostra as mãos, às vezes, das pessoas. Né? Imagens que não identifiquem a pessoa. Né? E alguns trabalhos, por exemplo, sobre violência, alguns relatos dos entrevistados, ele parece tem tom de denúncia. Então, se a pessoa falar aquilo, você publicar na sua dissertação e não for verdade, vai ser processado você e a pessoa que falou. E a pessoa que falou pode dizer, não, eu não falei nada, não está gravado. Onde foi que eu assinei? Então, meus amigos, cuidado, que nós já tivemos experiência de colegas nossos processarem por citar nome, né? Eu não estou dizendo aqui que você não vai analisar a realidade. Eu estou falando que você tem que... O seu trabalho não é jornalístico, é acadêmico, tá? Então, evita denúncia que você não tem fundamento. Né? E para você ter fundamento, você tem que ir a fundo, né? Sendo redundante no que você está estudando. E muitas vezes não é o resultado que você quer para a sua tese na sua pesquisa. Alguns momentos eu já vi pessoas entrevistadas no município que depois foram confrontadas com seu chefe, secretário, prefeito e foram demitidas. Porque falaram mal, falaram alguma coisa que não foi bem interpretada. A gente não pode usar na dissertação, na tese, toda a fala. A gente faz recortes da fala dos entrevistados e às vezes esse recorte vem fora do contexto. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação sempre. Tá? Então esses são os 6 fatores de viabilidade a considerar na pesquisa. E eu tenho também dado algumas dicas sobre o recorte da pesquisa cartográfica. Né? Primeiro, você tem que ter um recorte temporal para fazer um trabalho, seja ele cartográfico ou não. Esse recorte temporal é a data, o período histórico em que a pesquisa foi ou está sendo realizada. Então, quando eu vou pensar numa pesquisa, olha, eu vou pensar de 2005 a 2019. Por que eu não vou colocar 2020? Porque 2020 ainda não acabou. Eu, então, não tenho os dados completos para a minha pesquisa. Tá? Então, é sempre o ano que me dá o dado geral do ano, né? E não o ano que não está acabando. Eu tenho que fazer um recorte espacial, que é a área ou delimitação espacial que será pesquisada. Então, quando eu for... nós temos vários limites, né? Administrativos. Nós temos unidade da bacia hidrográfica, unidade municipal, censo demográfico, o recorte do bairro, né? Nós temos o recorte de comunidade, né? Nós temos recorte de assentamento que às vezes se confunde
com outro recorte que é da unidade de conservação, que não coincide com o recorte da bacia hidrográfica. E todos esses recortes estão sobrepostos muitas vezes. Então escolha um recorte e trabalhe naquele recorte no seu mapa. Cuidado com a sobreposição de recorte. Ah, eu quero trabalhar com bacia hidrográfica e unidade de conservação. Cuidado, porque algumas unidades de conservação e bacia hidrográfica ultrapassam limites municipais e muitas vezes limites estaduais. O recorte do objeto de estudo é o recorte do objeto, processo ou fenômeno que pode ter... Só um momento, pessoal, só um momento. Tá, desculpa, foi um erro aqui. O recorte do objeto de estudo é o recorte do objeto, processo ou fenômeno que pode ter uma ou mais características de ser percebido, né? Visualizado, mensurado, comprovado, demonstrado, que tenha caráter subjetivo ou objetivo, com os impactos visíveis ou sentidos pelo universo de pesquisa ou refletido pelo recorte espacial. Então, é a pergunta, o que é que eu vou estudar? Né? Essas perguntas são: quando eu vou estudar, onde eu vou estudar, o que eu vou estudar? Vai ser uma comunidade, vai ser a bacia hidrográfica, vai ser o bairro, vai ser um distrito, vai ser o setor censitário, vai ser uma classe social ou vai ser um grupo de gênero, né? Não sei, isso a gente tem que definir, né? E isso está paralelamente junto, quer dizer, com o universo de pesquisa. O universo de pesquisa é a população, comunidade ou categoria de indivíduos que será atingida ou estudada. O pesquisador deve atentar se terá acesso aos dados do universo da pesquisa que escolher, né? Então, antes da pesquisa, você tem que pensar assim. Por exemplo, eu quero estudar a colônia de pescadores E23 de Barcarena. Aí eu faço meu projeto de pesquisa, tudo bonitinho. Aí sou aprovado no mestrado. Quando eu vou fazer a pesquisa, não tem dados de pesquisa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a colônia, eles vão procurar, pode não ter. Se não tiver, eu tenho que fazer todo o levantamento. Não, então, isso é um dos problemas que eu marquei aqui. Desculpa, não é esse. É o ineditismo da pesquisa, né? Quando escolhemos temáticas que já são conhecidas pela comunidade científica, torna-se mais fácil o cruzamento de informações diversas, que possibilita a construção de novos conhecimentos, em que a formação do elaborador terá influência direta na complexidade do produto criado. Se a temática da minha pesquisa não é conhecida ou pouco debatida ou pesquisada, eu terei mais dificuldade em reunir informações. Então, o ineditismo é um ponto de vista. Aquilo que eu falei anteriormente, sobre análise de um bairro em São Paulo e análise de um bairro aqui. E se eu faço um trabalho que ninguém nunca pesquisou, eu vou ter problema para gerar resultados, né? Eu não estou dizendo para você compilar informação e gerar produto novo. Pode até ser. Mas eu tenho que partir, pelo menos, de discussões teóricas e conceituais que já existem. Pode não ser na minha área de estudo, mas eu posso adaptar para a minha área de estudo. Se eu quero escolher temas que ninguém fez, né, em outros lugares, eu vou ter dificuldade para citar, referenciar, ver onde as pessoas acertaram, erraram. E na produção cartográfica eu vou ter problema que eu não vou ter shape sobre aquilo. Tá? Eu não vou ter shapefile sobre estrada, rodovia, não sei o que vocês estão estudando. Mas escolham temáticas em que eu possa ter a base cartográfica e adicionar informações novas, né? Evitem pesquisas que não existem tantas informações, porque isso pode ser prejudicial para você. Ainda mais, por exemplo, pesquisa em município, que o município não guarda informação, né? Eu tive um problema sério na orientação de um trabalho, que a gente foi no município e em todo novo mandato o prefeito que saía levava tudo, né? Nós tivemos um problema
auxiliando aí a polícia na base cartográfica, que quando o coronel mudava de comando, ele levava o computador. Então, como eu vou continuar minha pesquisa se os dados são privados, encobertos, omitidos, né? E não são transparentes? Então, isso é um problema sério. Tá? E nós temos 5 fatores para considerar, para elaborar o mapa. E aí eu coloco também para a pesquisa. Da capacidade do elaborador, mapeador. E aí eu vou dar umas dicas para vocês. Isso é, da especialidade de cada mapeador em saber analisar o mapa produzido, né? Desse modo, pessoal, o biólogo entenderá o mapa diferente que um geólogo, um geógrafo, um engenheiro e assim por diante. A multi, inter e transdisciplinariedade dos mapas refletem o conhecimento do seu elaborador. Ou seja, quanto mais treinada a visão de vocês na elaboração do mapa, mais complexo e melhor será o produto cartográfico produzido. E vice-versa. Daí teremos mapas simples e complexos para públicos diferenciados. Então, a qualidade do mapa de vocês vai da prática, tá? Não tem um camarada que começou a mexer ontem no ArcGIS que faz os melhores mapas no ArcGIS do mundo, né? Isso é fruto de anos e anos e anos de elaboração do mapa, né? E no geoprocessamento vai acontecer isso com vocês, de vocês produzirem um mapa agora e ano que vem precisarem produzir o mesmo mapa e adiciona novas informações. Então o mapa vai ficar melhor com mais informações, provavelmente, né? E você que fez o mapa ontem, você não vai ser tão bom mapeador quanto o camarada, você que vai fazer daqui a 5 anos. Então, na cartografia, a prática leva à perfeição. Quanto mais eu leio o mapa, quanto mais eu faço o mapa, melhor mapeador, melhor elaborador de mapas eu sou. Tá? Das instituições, organizações e ideologias do elaborador. O mapa, pessoal, ele é fruto de uma pessoa, de um indivíduo, que tem sua cultura, participa de uma instituição, organização e tem uma ideologia. Nós precisamos deixar, às vezes, a ideologia de lado para construir o mapa para o nosso chefe, tá? Ou construir um mapa que seja adequado ao objeto de estudo. Eu não posso colocar no meu mapa coisas que não existem só porque eu quero. Só porque eu tenho uma ideologia X. Eu queria que nesse mapa tivesse tal coisa. Não, isso aí tem uma legislação cartográfica que não é usada, tá, pessoal? Quando você coloca informação no mapa que não existe, isso é crime. Quando você faz generalização de escala, de shape, geometria, isso é crime. Ainda bem que não existe, porque senão a gente não fazia mapa, tá? O elaborador do mapa deve cultivar a prática da imparcialidade, para que seus mapas não sejam tendenciosos ou partidários, mas que estimulem o sentido crítico de seus leitores na busca por entendimento próprio dos fenômenos. Então, ao ver meu mapa, eu tenho que construir um mapa para que o leitor tenha a sua própria conclusão. Eu vou fazer uma análise do mapa, tá? Eu faço uma análise a partir do que eu entendi do mapa. Mas eu não vou dizer, olha, esse mapa mostra que o fulano é isso, fulano é aquilo, ou o município X faz isso, tal, em tom de denúncia, porque não é papel do cientista fazer isso, é papel do jornalista. Tá? Terceiro ponto, das ferramentas geotecnológicas, softwares e hardwares disponíveis para a elaboração do mapa. É necessário enfatizar que existem diversos programas e equipamentos direcionados à elaboração e disseminação do mapa. Então, sempre me perguntam, Christian, qual é o melhor programa para fazer mapa? Eu sempre respondo, o melhor programa é aquele que você mais usa. Porque vai chegar um tempo que você vai ficar expert no programa que você usa. Tá? Quais são as melhores imagens para eu trabalhar determinada realidade, determinado objeto de pesquisa? A melhor imagem de cara é aquela que é grátis, tá? Que está gratuita no site. Se for comprado, a melhor imagem é o que mostra o seu objeto de estudo.
Não adianta você usar uma imagem QuickBird de meio metro de resolução espacial para mostrar o município de Belém todo. Porque você não vai mostrar a resolução espacial daquela imagem. Você vai perder informação. Então, se eu quiser mostrar Belém, eu posso usar uma Landsat. Tá? Então, as ferramentas disponíveis vão estar diretamente ligadas ao tipo de produto que você quer elaborar. Se antes o usuário necessitava do estudo de campo para compreender o fenômeno estudado, nos dias de hoje as imagens de sensores remotos nos dão a capacidade de perceber objetos no espaço geográfico sem sairmos do laboratório, bastando somente a capacitação técnica para a manipulação das tecnologias. Para mim, pessoal, é imprescindível o mestre e o doutor em geografia saber trabalhar em algum software de geoprocessamento. Por quê? Nem que seja só para fazer o mapa da dissertação ou tese. Porque você só vai explicar no dia da sua defesa bem aquele mapa, de forma satisfatória e adequada para a banca, se você participou da elaboração dele. Na geografia a gente nem não pega tanto no pé de quem está defendendo. Mas existem programas que a pessoa vai defender e alguém da banca diz, me explica aí como foi feito esse mapa. Então, meu amigo, se você pagou para fazer, vai ficar difícil. Então, a melhor coisa que tem é você saber como o mapa foi feito e de que forma, né, os procedimentos metodológicos que chegaram ao resultado daquele mapa. E por último, da capacidade de leitura e entendimento dos usuários. Os mapas elaborados não são feitos para o elaborador mapeador ler, isso eu falei lá no início, mas sim para o público-alvo de usuários que têm necessidades específicas. Estes últimos devem ser preparados para ler os mapas disponíveis segundo o seu nível cognitivo, idade, grau de escolaridade, experiência de vida, tá? Pois dependendo da complexidade do mapa, pode não atender a necessidade daquele para o qual foi feito, ou pode simplesmente ser simples demais para um leitor melhor preparado. Então, sempre que a gente vai fazer um mapa, a gente tem que ver quem vai ler aquele mapa. Então, eu posso fazer um mapa simples, né, para uma comunidade de pescadores, ou para alunos do 6º ano, e um mapa mais complexo, né, uma anamorfose ou algo mais complexo, para mestres e doutores. Vai depender muito do público que eu estou fazendo esse produto cartográfico. Sempre, pessoal, eu posso disponibilizar depois isso. Perguntas relevantes para a produção do mapa. Eu fiz essas perguntas aqui, eu elaborei essas perguntas, e delas vocês tiram o procedimento metodológico para o mapa de vocês. Tá? São perguntas que parecem simples, mas quando cada uma se junta num parágrafo, você tem o corpo metodológico da sua dissertação, da sua tese. Tá? Por exemplo, qual o título provisório do mapa? Ele abrange a área pesquisada ou um período que será analisado? Onde fica a região, território, área que o mapa apresenta? Qual o conceito ou categoria geográfica, espaço, território? Isso tudo estará presente na representação cartográfica da sua pesquisa. Qual o principal objeto de estudo? Qual o objetivo do mapa? Por qual órgão você irá elaborar? Qual a fonte de dados? Qual será a escala? Quais as imagens? Então, eu geralmente faço essas perguntas e transformo elas num texto. Aí vai dar algumas páginas interessantes aí para quem for defender um trabalho de mestrado, de doutorado. Depois eu posso, né, divulgar isso para vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos de mapas que nós fizemos, tá? Tiveram orientação nossa ou participação ou foram feitos no grupo de estudo. Esse mapa aqui, Estudo sobre a Criminalidade e Violência, é o mapa do nosso colega Wellington Alvarez, que está lá em Altamira. Basicamente, o Wellington pegou os dados do CISP, do Sistema de Segurança Pública, e dados de Marituba, e plotou essas informações. Né? É um trabalho que teve uma repercussão muito interessante. Né? Nunca a gente tinha visto anamorfose ser feita para o mapa de criminalidade, né? Essa segunda imagem aqui do lado direito, ela é uma imagem que, quando o Wellington foi fazer, ele teve que criar um algoritmo para fazer no ArcGIS. Hoje o QuantumGIS já tem um plugin que faz essa anamorfose. É uma representação muito bacana porque ela mostra, pela distorção da geometria,
a importância da temática. Tá? Aqui o mapa do Wellington. Aqui o mapa do professor João Márcio, tá? E da nossa colega Laís. Eu não sei se é da Laís ou da Vica, mas são 2 mapas que mostram a localização de grandes empreendimentos. Tá? Atenção quando forem usar muito essas caixas de texto no mapa. O mapa tem que ser grande, não pode vir na metade de uma folha de papel A4, porque senão você não vai ler o que está no texto. Por isso, para dissertação de mestrado e para tese de doutorado, imprimam os mapas de vocês no formato A3. Né? O mapa da direita mostra a localização de hidroelétricas na bacia hidrográfica do Rio Araguari, mais precisamente no município de Ferreira Gomes. Tá? E são mapas, pessoal, que seguem um padrão de layout. Tá? Vocês não podem começar um padrão de layout de uma forma na dissertação, na tese de vocês, e terminar de outra forma. Desculpa. O que é padrão de layout? A logo num lugar, a orientação no outro lugar. Se possível, retrato ou paisagem em todos os mapas. Mapa de localização num lugar, legenda, fonte, selo, todos bem arrumados, tá? Você não pode ir mudando esse layout porque fica muito feio numa dissertação e numa tese, tá? O PPGEL tem um padrão de layout, se eu não me engano. Eu trabalhei já várias vezes no LAIG, vocês podem ir atrás, tá? Nós temos aqui um outro mapa de uso e cobertura da terra. Esses 2 mapas da direita é de um capítulo de livro que eu escrevi por Naum. Tá? Tem a logo do LAIG, da UFPA. Foi feita a partir da classificação de imagem Landsat, que mostra a ocupação de Barcarena dos anos 2000 até o ano 2009. Então, a partir desse mapa, a gente pode fazer uma análise que a indústria minerometalúrgica atraiu uma leva populacional interessante e que causou o desmatamento em uma área extremamente interessante nos corpos próximos dos corpos hídricos, etc., né? Principalmente no entorno do distrito industrial. Vocês viram o que eu fiz? Eu chamei o mapa, mostrei o mapa e fiz uma análise rápida do mapa. Vocês têm sempre que trabalhar nessa... nunca, pelo amor de Deus, nunca acabe um capítulo com mapa. Pelo amor de Deus. O mapa, uma foto, uma citação, um quadro, uma tabela, nunca se acaba um objeto que a gente usa para explicar um determinado, a nossa dissertação, com o mapa e tal. Tem que sempre ter uma análise. O mapa da direita é o mapa da cobertura vegetal por amostragem. Quem fez foi o nosso amigo André Carvalho. Foi para uma monografia de especialização de uma colega lá do NUMA. Baseou-se no Atlas de Áreas Verdes da professora Luziane e professor José Dilson. Mas esse mapa aqui tem um erro que depois que foi feito e publicado eu vi, meu Deus do céu, o que é isso? O bairro aí com fundo azul parece uma ilha, né? Tá parecendo que o bairro é uma ilha e as áreas verdes estão no meio da ilha. Então o fundo azul, ele direciona a gente para a água. Então sempre percebam que o mapa de vocês vem com informações que nos dizem ou dizem a outros outra coisa. Tá? Por isso que a gente tem que conhecer também as convenções cartográficas, as variáveis visuais para usar de forma adequada. Aí, olha, vejam no mapa, a parte azul é Marituba, mas não pode ser azul, Christian. Né? E aí eu deixei escapar porque a gente também, né, a gente tem que incentivar a análise crítica dos mapas. Aqui o modo de vida e territorialidade é um trabalho do nosso colega Tiago, está fazendo um mestrado lá em Abaetetuba, o mapa da esquerda, e o mapa da direita é um trabalho sobre o território vivido dos ribeirinhos produtores de açaí do Baixo Rio Meruú, do nosso amigo Rosemildo Lima, que fez o mestrado aí na geografia. Pessoal, esse mapa é o da chamada cartografia social. Tá? Para mim, a cartografia social, ela deve ter rigor científico e técnico. Tá? Ela não pode ser do jeito que o elaborador quer. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns mapas da cartografia social que só entende quem fez.
Então, o principal objetivo do mapa é comunicar. Se só o leitor, só o mapeador, o elaborador que fez o mapa entende, então aquilo não é um mapa, aquilo é uma obra de arte. Né? Porque somente, pelo que eu sei, obra de arte que a gente fica olhando e tem uma percepção subjetiva do que foi feito. O mapa não, ele tem uma variável euclidiana, ele tem uma variável objetiva, mas ele pode ser social a partir do momento que ele traz informações coletadas com a participação da sociedade. Mas nem por isso ele deixa de ser técnico, de ter os elementos da cartografia, o título, a rosa dos ventos, as coordenadas geográficas, a legenda e etc. Né? Então, cuidado nos trabalhos de cartografia social, porque vocês veem nesses trabalhos uma série de layouts e mapas aí que são, no meu ponto de vista, são obras de arte, não são cartografia não, tá? É o meu ponto de vista, tá, pessoal? E vocês podem ver, geralmente quem faz mapa da cartografia social não estudou cartografia. Né? Muitas vezes quem faz mapa da cartografia social não entende de cartografia, não leu cartografia. Então, para eu trabalhar com cartografia social, eu tenho primeiro que saber o que é cartografia. Né? Para depois, porque é uma confusão, que a gente tem que superar isso na dissertação do mestrado e do doutorado. Aqui são mapas para o planejamento municipal. Os dois mapas da direita são mapas da tese de doutorado do nosso amigo Carlos Jorge, ou da dissertação de mestrado, não estou lembrado. Ele trabalha nesses mapas a questão do tráfego de ônibus. Tá? Então ele utilizou o método aí do kernel para mostrar a intensidade do fluxo de ônibus, né, em algumas ruas de Belém. Aí a gente vê a Avenida Nazaré, Almirante Barroso, como áreas de intenso tráfego de ônibus. O mapa da direita é uma imagem que eu extraí de um trabalho que eu estou fazendo para a Prefeitura de Breves. Né? Ele foi feito no Google My Maps, que é o futuro, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Os mapas, no meu ponto de vista, os que devem ser divulgados, eles têm que ir para a internet, tá? Eles não podem ficar numa biblioteca ou numa mapoteca, e tem que mostrar com a possibilidade de zoom in, zoom out, né? De aproximação e distanciamento, toda a dinâmica de um determinado lugar. Tá? O Google My Maps é uma plataforma gratuita. Eu divulguei para vocês o curso, o link, né? E é extremamente interessante, pessoal. O problema dele é que alguns elementos da cartografia não vêm, né? Mas eu acho que isso são atributos que podem ser colocados na edição do mapa em outros softwares, como o CorelDRAW, o próprio PowerPoint, tá? Que a gente pode fazer edição sem mudar a escala. Mas é uma possibilidade interessante enquanto produto, tá? Eu estou num mestrado, doutorado profissional do PPG-DAN e a gente tem que produzir produtos. O que eu acho muito bacana de mestrado e doutorado profissional é que tu dá um retorno para a sociedade, né? Por exemplo, o meu trabalho de mestrado, de doutorado, ele não está disponível para a sociedade usar, né? Então, se vocês pensarem na sua dissertação, na dissertação de vocês e na tese, como um produto que tem que voltar para a sociedade, procurem trabalhar os seus mapas em bases que estejam disponíveis ao público. Porque certamente, dependendo do público, eles não vão ler a tese de vocês. E essa neocartografia, né? Pessoal, o que é neocartografia? De forma simplificada, a neocartografia é o momento da cartografia em que o elaborador não necessariamente é formado em qualquer ciência que trabalha com cartografia. Então, o elaborador não é geógrafo, não é engenheiro ambiental, não é engenheiro cartógrafo, não é engenheiro florestal. Ele pode ser um programador que faz aplicativo, que pega uma base cartográfica e cria mapas, por exemplo, do Google My Maps, tá? Ou do WhatsApp, com o uso do Facebook. Esse neocartógrafo ou neogeógrafo, ele usa dados coletados de forma remota que são migrados para plataformas que mostram o mapa, tá?
Aí podem ser dados da telefonia móvel, como o Waze, por exemplo. Podem ser dados que são colocados por usuários para mostrar dados de criminalidade ou outro. Ou seja, a neocartografia, o profissional não precisa ser da área de cartografia. Ele tem que migrar o dado de localização para uma plataforma. E esses dados, esses mapas da neocartografia são efêmeros. Por exemplo, o mapa do Uber. O mapa do Uber, ele mostra o fundo no momento que nós estamos nos deslocando, né? E esse mapa nunca vai ser impresso, né? Mas ele é um mapa, né? É um mapa que muitas vezes não tem uma pessoa por trás elaborando. Ele é automatizado com o uso de algoritmos, softwares e etc. Tá? Esse é o momento que a gente está trabalhando, que nós estamos vivendo, né? Essa conceituação tem sido muito trabalhada lá fora. Eu sempre falo para os alunos da graduação, alunos e alunas, a questão agora não é saber trabalhar no QuantumGIS nem no ArcGIS. A questão agora é saber um pouco de linguagem do Python, linguagem C++, linguagem de automatização de mapas. Porque uma grande empresa como a Esri, a Uber e tal, ela não vai querer você para ficar fazendo mapa para imprimir. Isso não acontece, tá? Quem vai te contratar para ficar fazendo mapa vai ser o camarada que quer um CAR, que quer um georreferenciamento do imóvel rural, mas o pessoal do governo, né? Mas as grandes empresas não querem só quem sabe fazer mapa de geoprocessamento do QuantumGIS e do ArcGIS. Querem alguém que saiba, além do mapa, programação de plataforma. O presente e o futuro do geógrafo. Atualmente, a eficiência na gestão municipal e no ordenamento territorial passam pelo aprendizado e uso do geoprocessamento e da aquisição de geotecnologias. Novos debates já estão em discussão, como a expansão da geoinformação, a popularização das imagens de drone, a independência espacial, o surgimento dos neogeógrafos ou neocartógrafos e a geração de mapas automatizados, né? Então, pessoal, nunca antes na história do mundo nós tivemos uma popularização tão grande do mapa. E para quem quer ganhar dinheiro com mapa, é um momento muito frutífero, tá? Ainda mais quando estão sendo criadas várias plataformas tipo Uber, tipo iFood, em que a base cartográfica de fundo tem uma relevância muito importante, tá? E aqui a gente chega ao final, né? Eu espero ter contribuído, né? Aqui a nossa visão, aqui em Belém do Pará, ligada ao mundo, né? Nós estamos conectados. Eu coloquei isso no artigo mostrando que a base cartográfica que a gente usa, às vezes está na Índia, às vezes está nos Estados Unidos, tá? Então, quando você vai puxar um mapa uma base do Google My Maps ou do Google Earth, do Google, qualquer Google desse aí que mostra mapa, do Google Maps, você está trabalhando com uma base que não está no Brasil, tá? Mas ela lhe mostra o lugar que você está, né? Então a gente está interligado cartograficamente cada vez mais. Silva 2020, de novo. Aqui é obrigado, né? Eu posso passar, eu acho que a maioria de vocês, quem não tem, tá aqui meu contato. Depois eu passo no chat aí nas conversas. E eu estou aberto a contribuições.